Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. E, e eu estou muito feliz porque é algo que certamente fará com que a gente pense sobre algumas verdades bíblicas e possamos mudar de atitude, possamos entender que Deus está no controle de tudo e de todos. A ministração que eu farei hoje, ela fala sobre a inquietação. E quando a gente fala da inquietação, e é com base em Mateus, se você tiver com a Bíblia aí, você pode abrir, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Eu vou ler só o versículo 25, vou ler três versículos. O versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, ó: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Aí eu pulo lá para o versículo 33, diz assim: Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Cada dia basta, para cada dia, aliás, bastam as suas próprias dificuldades. A palavra que Deus colocou no meu coração, com base nesse texto, fala da inquietação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. E quando eu falo de inquietação, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando no excesso do cuidado, na preocupação. Inquietação é a agitação, é perturbação, é a falta de calma, é o desassossego que impede o repouso, a falta de paz, é o nervosismo. E de tudo quanto nos perturba, a inquietação é um dos piores males. Pessoas sempre apreensivas, elas não têm sossego. E não havendo sossego, a vida se torna um peso e suplício. Mas o que eu queria pensar juntamente com vocês nesses poucos minutos é a respeito daquilo que Jesus nos deu como conselhos através desse texto que nós iremos meditar. Quando se fala em ansiedade, né, nunca se ouve tantas pessoas com essa patologia como agora. Aliás, antes da própria pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, né? Quando se olha para a população adulta, né? Homens e mulheres, e com uma prevalência já bastante grande de jovens também. E com o advento da pandemia, ainda não temos estudos conclusivos, mas estudos parciais já dão conta de um aumento muito grande de pessoas inquietas, pessoas ansiosas, pessoas que, em razão de tudo que está vivendo, todas as preocupações se sentem perturbadas, né? E o inimigo tem aproveitado esse momento para lançar algumas outras setas. O versículo 25 que eu li, ele fala sobre a preocupação com o alimento, sobre a preocupação com o vestuário. Só que a Bíblia vai falar, e aqui a gente pode generalizar, né? Quando a gente fala de alimento, está falando dos recursos, quando fala do vestimento, está falando da proteção, né? Mas o que vai chamar a atenção esse texto, e o Espírito Santo fez eu entender, é que muitas vezes nós estamos preocupados com o alimento, muitas vezes nós estamos preocupados com o vestuário, muitas vezes nós estamos preocupados com o emprego, muitas vezes nós estamos preocupados com a dívida, muitas vezes nós estamos preocupados com o problema do mês que vem. Só que o que a Bíblia vai chamar a atenção aqui nesse versículo 25 é o seguinte: alimento e vestuário não são as coisas mais importantes. Porque Jesus vai falar aqui do que
adianta você ter a comida? Será que a vida não é mais importante do que isso? Será que o corpo não é mais importante do que a vestimenta? Isso quer dizer o seguinte: quantas pessoas se autoflagelando em detrimento de coisas que Satanás tem colocado como embaraços para tirar você do foco? Será que do que adianta você ter alimento se não existe vida, não existe uma pessoa com vida? De que adianta você ter vestes, né, se não existe um corpo? Então, de que adianta você estar preocupado com algumas causas, com algumas necessidades, com o Covid, com as enfermidades correlatas, com as dificuldades financeiras, se de repente Deus te abençoasse hoje, você não teria ânimo, saúde para viver. E aqui que eu queria chamar a tua atenção, porque Satanás, através do que tem acontecido nesses últimos tempos, tem feito a gente perder o foco. Olhe ao seu lado, olhe as pessoas que estão com você. Sim, mudou a nossa liturgia, mudou o nosso dia a dia, é verdade. Mas olha ao seu lado, existem pessoas que te amam. Olha ao seu lado, existem pessoas que ainda se importam com você. Olha ao seu lado, você vai ver que você ainda tem uma condição ou você tem coisas que outras pessoas não tiveram. E aí, nos diversos aspectos que a gente poderia usar como exemplo, tanto na saúde, tanto no financeiro, tanto na carreira, tanto no sentimental, tanto nos relacionamentos. Mas o que tem acontecido é que as pessoas estão preocupadas com o fim e não com o meio, acabam perdendo a sua vida, sua paz, e são dilaceradas por esse sentimento. Elas têm perdido a sua felicidade, têm perdido a sua confiança em Deus. E olha só, em Provérbios 12, 25, diz assim: as preocupações roubam a felicidade da gente. Quantas pessoas que não são felizes mais? Porque as preocupações roubaram esta felicidade. Aí você pode estar pensando assim, mas espera aí, Anderson, como? Como que eu posso me relacionar? Como que eu posso lidar com tudo isso? Como não estar preocupado? Você não sabe o que eu estou passando. É verdade. Eu não sei o que você está passando, assim como você também não sabe o que eu estou passando. Mas uma verdade bíblica é que as preocupações roubam a nossa felicidade. E nós precisamos, a partir do momento que nós falamos, declaramos que confiamos em Deus, nós precisamos efetivamente entender e acreditar que Ele está no controle. A ansiedade nos faz envelhecer e encurta a nossa vida. É claro que quando fala sobre o dia de amanhã, né, e o versículo 27, desculpe, é isso, o versículo 27 fala: nenhum de vocês pode encomendar sua vida, por mais que se preocupe com isso. Né? Quando a gente olha o original aqui, entende que a preocupação não faz a gente viver mais. A preocupação não aumenta a gente de tamanho. A preocupação não muda nada na nossa vida. Muito pelo contrário, tira a nossa felicidade, tira a nossa paz, tira a nossa alegria e faz com que o nosso corpo fisicamente seja atacado e fique vulnerável para as doenças físicas e também para as doenças espirituais. É claro, quando a gente fala do dia de amanhã, né, não estejais apreensivos pelo dia de amanhã, isso não significa que a gente não precisa se planejar, não precisa ser previdente, né? Mas a gente precisa entender, como eu li no último versículo, que nós devemos viver um dia por vez. Afinal, para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Então, eu pensar na dificuldade que eu vou ter amanhã, eu pensar na dificuldade que eu vou ter na próxima semana, no próximo mês, não facilitará o meu dia de hoje. Não fará com que o dia de hoje meu seja melhor. É por isso que a Bíblia nos dá esse conselho. Viva um dia de cada vez. Para cada dia, você já tem as dificuldades de hoje. Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, procura
estar na direção de Deus, procura, com a ajuda do Espírito Santo, vencer essas próprias dificuldades. Já são 21 horas e 43 minutos. Nós já vencemos 21 horas e 43 minutos desse dia 7 de julho. Louvado seja Deus por isso. Mas muitas vezes nós nos desgastamos pensando lá no dia de amanhã, pensando na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. E, de repente, você está se perguntando assim, tudo bem, Anderson, já entendi. Mas o que eu faço para me lidar com isso? Como que eu posso fazer para eu mudar de atitude? E eu vou colocar aqui, pelo menos, 3 ou 4 conselhos, teriam mais, mas 4 conselhos para que você possa lidar com isso. Primeiro, em oração. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Então, em primeiro lugar, como que eu posso lidar com essa inquietude que eu estou passando? Orando. Orando, pedindo a Deus o que a gente precisa. E lembrando que oração é uma conversa. É você efetivamente se colocar diante de Deus e pedir para Deus, ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a minha dificuldade hoje é essa, assim, assim, assado. E o apóstolo Paulo termina esse versículo dizendo, orem sempre com um coração agradecido. Não ore pressionando Deus, colocando Deus na parede, mas ore com o sentimento de que Ele está no controle de tudo. Ore com sentimento. O Rodinei falou de fé, com sentimento que Ele vai te responder. Então, ore crendo, acreditando que Ele vai te responder e dar a solução para as suas necessidades. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz, orem sempre. Por que orem sempre? Porque você pode, ao longo do dia, ao longo das suas atividades, ao longo das suas necessidades, estar em contato com Deus. Estar em pensamento orando e pedindo a direção de Deus. Porque, de repente, você pode pensar, Anderson, mas eu trabalho numa área que eu não consigo fazer isso. Ah, mas é que eu tenho uma atividade. Não, ore sempre. Ore sempre. Peça a Deus, manifeste o seu desejo a Deus. Coloque diante de Deus o que você precisa e Ele irá te responder. Como uma segunda ação, eu poderia colocar aqui, entregue a Deus. Daí você pode estar se perguntando, mas entregar o que, Anderson? Entregar a sua inquietude, entregar a sua necessidade, entregar a sua preocupação. E o detalhe que chama a atenção, que quando a gente fala de entrega, está falando de ação, está falando de atitude. Entregar é dar, é fazer, chegar, fazer chegar, passar as mãos. Que muitas vezes também nós oramos, como eu falei, que talvez seria a primeira ação, a primeira atitude nossa, nós oramos, mas nós não entregamos a Deus. Nós manifestamos as nossas queixas, mas nós queremos resolver. E essa segunda atitude é entregar a Deus. Entregue a Deus aquilo que está te incomodando. E quando a gente lê, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz assim, ó, Pedro lá estava escrevendo aos cristãos, né, que viviam na época em províncias romanas e enfrentavam dificuldades e sofrimentos em razão da sua fé. E daí Pedro escreve para eles, entreguem todas as suas preocupações para Deus, pois Ele cuida de vocês. E hoje, a palavra de Deus nos diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus. O que está te preocupando? É alguém da família que não está bem? O que está te preocupando? É a renda que diminuiu? O que está te preocupando? É teu filho? É tua filha? É tua esposa? É teu esposo? O que está te preocupando? Entregue essa sua preocupação a Deus. Entregue essa sua queixa a Deus, pois Ele é quem cuida de você. E Salmos, de número 55, versículo 22, diz,
Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, olha só. Entregue as suas preocupações a Deus. Entregue os seus problemas ao Senhor. Porque é Ele que cuida da gente. É Ele que nos ajuda. Talvez a gente esteja esperando a ajuda de um grande amigo. Talvez a ajuda que nós esperamos é de alguém da família. E talvez é isso que, inclusive, está te frustrando ainda mais. Porque isso não aconteceu. Mas a palavra de Deus deixa de forma clara que a nossa dependência é de Deus. É Ele que cuida de nós. É Ele que resolve os nossos problemas. É Ele que nos ajuda. E ainda, um terceiro passo nessa caminhada de como lidar com essa inquietude é ouvindo-o. O que é isso, Anderson? É priorizar a presença de Jesus em sua vida. Quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 10, os versículos ali 41 e 42, nós temos um episódio, né? Jesus chega na casa de Marta e Maria, e o que acontece, né? Marta, ela corre para a cozinha, talvez, naquela época, preparar alguma coisa para servir para Jesus, né? E Maria, o que ela faz? Ela se senta com Jesus, se sentou aos pés do Senhor e ouvia o que ele ensinava. E, de repente, Marta, incomodada com aquilo, ela interpela Jesus e fala, Jesus, você não se incomoda de eu estar aqui trabalhando, ocupada com as coisas da casa, e Maria, que poderia me ajudar, está aí sentada aos seus pés? E aí Jesus fala assim, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, o que nós precisamos fazer? É ouvir a Jesus. Ouvir o que ele tem para nós. Muitas vezes nós nos ocupamos durante o nosso dia a dia com tantas coisas relacionadas ao nosso trabalho, relacionadas ao nosso estudo, relacionadas à carreira, relacionadas aos relacionamentos, mas esquecemos de parar um pouquinho e ouvir o que Jesus tem para nós. E ouvir o que Deus está colocando diante de nós. E como que eu posso ouvir isso? Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz, citando Deuteronômio 8, 3. Mas vive de tudo que Deus diz. Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Através da leitura da palavra, através de eu ouvir uma canção, através de uma... Hoje, né, os recursos nos proporcionam isso, através de uma ministração, de uma reflexão, de uma palavra. Deus sempre tem algo para nós, mas nós precisamos ouvi-lo. E muitas vezes nós precisamos ouvi-lo no nosso isolamento social. Né? Talvez alguém aqui já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra. Quem não assistiu, aconselho que você assista, né? Aonde ali aquele exemplo citado, né? Aquela senhora, ela tinha um lugar na casa dela, era onde ela falava com Deus, é onde ela orava e onde ela ouvia Deus, né? Onde ela ouvia Deus. E nós precisamos, seja Deus usando alguém, seja através da Bíblia Sagrada, ou seja, da nossa oração com Ele, ouvir o que Ele tem para a nossa vida. E, por fim, confiando. Quantas pessoas perderam a confiança nesses últimos meses, com tudo que está acontecendo? Quantas pessoas perderam a esperança? E é isso que tem trazido a inquietude. Isso que tem feito com que muitas dessas pessoas estejam tão preocupadas, tão desanimadas, perderam a confiança. E nós temos que ter a nossa confiança baseada no Senhor. Salmo de número 27, versículo 14, diz: confie no Senhor.
tenha fé e coragem, confie em Deus, no Senhor. Como eu disse, muitas vezes nós estamos confiando no nosso gestor, muitas vezes nós estamos confiando em alguém da família, muitas vezes nós estamos confiando em algum líder, muitas vezes nós estamos confiando em um amigo próximo e a resposta não vem. Eu te convido nesta noite, confie no Senhor, confie em Deus, que é quem cuida de você. Salmo de número 37, versículo 5 diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Mais uma vez, quantas pessoas colocando a sua vida na mão de tanta gente que não resolve? O salmista nos convida a nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, confiar nele, e a resposta é: e ele o ajudará. Salmo de número 68, verso 19 diz: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. E para finalizar, Mateus capítulo 6, eu li aqui, versículo 33. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Ponha em primeiro lugar na sua vida as coisas de Deus. E o que é colocar em primeiro lugar as coisas de Deus? É você efetivamente falar de coração agradecido: Deus, tu és o meu Senhor, tu és quem me guia, a minha vida está nas tuas mãos. Estou precisando disso, daquilo, daquele outro, e eu creio que o Senhor entrará com a providência. Receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça, se você puder fechar seus olhos. E nesta oração, fale com Deus. Nesta oração, faça um desafio no sentido, não desafiar Deus, um desafio com você mesmo. Fale: Deus, a partir de agora, as minhas dificuldades, os meus problemas estão nas suas mãos. E eu quero orar, eu quero entregar a Ti todo dia as minhas dificuldades, eu quero confiar mais em Ti, e eu quero Te ouvir, quais são as respostas, quais são as direções. Pai amado, obrigado pela Tua ação na nossa vida, através do Espírito Santo, trazendo essa reflexão a respeito das inquietudes que tem nos atingido nesses últimos tempos. Paizinho querido, aprendemos a respeito, através da Tua palavra, aprendemos que precisamos tomar algumas atitudes, dar alguns passos para que possamos viver cada dia, resolver as dificuldades, as necessidades de cada dia, lançando sobre o Senhor as nossas preocupações, os nossos problemas, confiando e acreditando que o Senhor está no controle de tudo. Paizinho querido, eu não sei o que cada um está passando neste momento, mas o Senhor sabe. Eu peço, Senhor, traga paz a esta família, traga paz a este coração, traga paz, Senhor, a Jesus querido, a este moço, a esta moça, não só os que estão conectados conosco aqui, mas outros que terão acesso, Senhor, a essa transmissão posteriormente. Paizinho querido, entra na vida desta pessoa, entra na vida desta família, entra na vida, Senhor, na dificuldade que ele ou ela está passando. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, que nós possamos, Pai, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, que nós possamos entregar de corpo, alma e espírito a nossa vida a Ti, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Pai, que nós possamos orar, falar contigo constantemente a respeito das nossas necessidades. E também, Paizinho querido, como aprendemos, possamos confiar em Ti. Jesus querido, faz um milagre, transforma, coloca paz, dá tranquilidade, dá alegria a este coração aflito. É o que eu te peço em nome de